Que campos verdes, que alegre terra, terra mais bela que esta não há. Quantas riquezas do seio encerra a linda terra do Paraná. Esse é um trechinho do hino da Lapa, que conta um pouco das coisas que tem por aqui. Gastronomia, história, cultura e, como diz o hino, riquezas deste solo. Bem-vindos à cidade da Lapa. A cidade fica a pouco mais de 60 quilômetros de Curitiba, acessando pela BR-476. Do aeroporto Afonso Pena são 75 quilômetros, aproximadamente 1h30 de viagem. A Lapa tem cerca de 45 mil habitantes e é a 7ª maior do estado do Paraná em área territorial, com 2.093 quilômetros quadrados. É 4 vezes maior do que a capital, que tem 432 quilômetros quadrados. A cidade foi fundada em 1769. Aqui era um ponto de parada dos tropeiros, que aos poucos, entre idas e vindas, foram ficando e povoando a região. E quem vai nos acompanhar nessa viagem é meu xará, Márcio Assad, empresário e um entusiasta da história da Lapa. Então, Márcio, seja muito bem-vindo à legendária, tropeira e heróica Lapa. Inicialmente chamada de Freguesia de Santo Antônio da Lapa, a localidade foi elevada à categoria de vila, com o nome de Vila Nova do Príncipe em 1806 e, posteriormente, tornou-se cidade, com o nome atual da Lapa em 1872. E tudo isso está registrado em diversos documentos aqui na Casa da Memória. Talvez o mais antigo é aqui, a Sesmaria, um documento do governo português cedendo terras ao governo brasileiro. Ela foi datada de 1768. Os moradores aqui queriam construir uma igreja, mas para que isso acontecesse era necessário uma propriedade. E a guardiã desses documentos é a Márcia, que é a coordenadora aqui da Casa da Memória. Que papel importante cuidar da história da cidade, né, Márcia? Sim, é um papel bastante importante. São documentos extremamente raros, como você falou. A Carta Sesmaria, ela é um documento raro, talvez a Lapa seja uma das únicas cidades aí do Brasil que ainda tenha esse documento e esteja preservado, né? Então o nosso fica guardado na parte superior, onde eram os quartos, e a réplica, como você mesmo disse, fica aqui à vista para os turistas poderem chegar e conhecer um documento tão importante. Bem, aqui tem muitas outras coisas que contam a história da cidade, né? Sim, sim. A parte superior, como eu disse, é a reserva desses documentos, né? E são documentos extremamente importantes, documentos raros, né? A gente aí vem com documentos do período Brasil Império, período do momento da escravidão, documentos dos pracinhas, né? Então são documentos extremamente importantes para a pesquisa, né? É a fundamentação de pesquisas. Tem algumas coisas muito interessantes que eu vou mostrar para vocês agora. Vem cá. E é legal que quando a gente está andando aqui pela Casa da Memória, vai pisando na madeira e vai sentindo o cheiro, né, de madeira antiga e outras coisas mais. E tem algumas coisas aqui que me chamaram muita atenção. Esse documento, por exemplo, é a meia cisa de escravos. É uma espécie de nota fiscal de pagamento de escravos. Mas o mais legal de todos é esse aqui, com certeza. É um telegrama recebido em 14 de maio de 1888, um dia após a libertação dos escravos. Aqui dizia o seguinte: a partir de agora, todos eles são livres. A Casa da Memória foi construída em 1888 e também é conhecida como Casa dos Cavalinhos. O primeiro morador tinha sonhado com cavalos alados e apostou na loteria imperial e ganhou o prêmio máximo. Depois disso, construiu a casa com cavalos alados esculpidos na fachada. O espaço foi restaurado recentemente para se tornar efetivamente um dos principais espaços históricos da cidade. Bem, além disso, tem outras coisas aqui que chamam bastante atenção. Esse livro, por exemplo, é datado de 1770. E esse outro aqui perfurado não é relaxo não, viu? Isso aqui ele foi perfurado com os projéteis durante o cerco da Lapa. E a Lapa também tem uma relevância política muito grande. Foram 5 ministros que saíram daqui da cidade e ocuparam 6 ministérios. Eu vou explicar para vocês.
Ciro do Espírito Santo Cardoso, que foi ministro da Guerra, o Baldino do Amaral, né, que é um nome bem conhecido, foi ministro do Supremo Tribunal Federal, o Flávio Suplicy de Lacerda, foi ministro da Educação e da Cultura, Ney Braga, né, o Ney Amintas de Barros Braga, ele sim foi ministro da Agricultura e também ministro da Educação e também foi governador, foi prefeito de Curitiba e, por último, o Luiz Carlos Borges da Silveira, que ainda está por aqui, mora bem próximo aqui da cidade da Lapa. Tem outras coisas aqui na Casa da Memória que a gente faz uma ideia da relevância da cidade na história que a gente vive, né? A literatura sempre esteve muito presente aqui na cidade da Lapa também, né, Márcio? Não tenha dúvida, muito em função da nossa Associação Literária Lapiana, que foi fundada em 1873. Só para você ter uma ideia, a ABL, que é a Academia Brasileira de Letras, é de 1897. 20 anos depois. Então, né, a importância e um outro detalhe, os volumes em francês da nossa literária lapiana, eles chegaram a emocionar o imperador Dom Pedro II quando esteve aqui em 1880, que pôde vislumbrar assim o grau de cultura da população lapiana naquele momento. Bem, a gente já mostrou aqui a carta da Sesmaria, a gente já mostrou outros documentos, mas a primeira edificação é a igreja. A Igreja Matriz de Santo Antônio, sem dúvida nenhuma. Vamos lá? Vamos sim. Vamos para a igreja. A igreja começou a ser construída em 1769, ano de inauguração da cidade, e foi concluída 15 anos depois, em 1784. A igreja foi erguida por escravizados e foi tombada pelo IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, em abril de 1938. E o primeiro batizado foi registrado aqui na igreja em junho de 1769. A Joana, filha do seu Antônio e da dona Francisca. Eles já moravam aqui na região. Então isso nos mostra que já tinha um povoado estabelecido aqui antes, né, Márcio? Sem dúvida nenhuma, até porque a construção da igreja é consequência de um povoado, né? E como nós sempre nos referimos à questão do tropeirismo, o tropeirismo tem mais de 300 anos e a Lapa se forma justamente, né, deste caminho. Então, a Igreja Matriz de Santo Antônio, o nosso padroeiro, né, é instalada em virtude de já existir, então, um povoado e a nossa história ser realmente anterior a tudo isso. Bem, a igreja é um ponto importante aqui da cidade e ela mantém muitas coisas originais, né? Sem dúvida nenhuma. É uma construção muito sólida, utilizou a mão dos escravizados, né? Ela é de pedra, existem paredes com mais de 1,5 metro, né, de espessura. Então é uma fortaleza realmente que vai aguentar durante ainda muitos e muitos anos. Então ela é mantida, com exceção do assoalho, que era com tábuas largas, depois foi substituído pelo desgaste, né, do tempo, mas no mais ela está como ela era desde a sua concepção. Bem, o turismo religioso aqui ele é muito importante, mas a gente tem também a questão do monge da Lapa, que se tornou uma referência. Sem dúvida nenhuma, inclusive foi muito bom você citar, estando aqui na Igreja Matriz, porque ele foi, inclusive, autorizado a oficiar na Igreja Matriz. Então, é um dos registros importantes que ele tinha uma ordem religiosa, né? Tanto que ele foi autorizado a oficiar, então, missa aqui na Igreja Matriz de Santo Antônio. O nome Freguesia de Santo Antônio da Lapa permaneceu por pouco mais de 100 anos, sob a jurisdição da Vila de Curitiba. Em 1806, tornou-se a Vila Nova do Príncipe. Em 1872, elevada à categoria de cidade com a denominação Lapa. Andar por essas ruas estreitas, de paralelepípedo, e ver os casarões é uma verdadeira viagem no tempo. O movimento tropeiro começou no século XVII e foi até aproximadamente início do século XX. Eram comerciantes que atravessavam a região sul, sudeste, centro-oeste, vendendo os seus produtos. Viagens que duravam aproximadamente 6, 7 meses. E a Lapa teve um papel determinante, afinal, aqui era um ponto de parada no meio dessa viagem tão distante. Isso influenciou diretamente na gastronomia local.
Um dos pratos principais é o feijão tropeiro. A culinária tropeira era simples e nutritiva, e que tivesse uma vida útil longa. O feijão com bacon, linguiça artesanal, a carne seca, farinha de mandioca, a quirera com toucinho, ovos, entre outras coisas. Até hoje, estes pratos fazem parte do cardápio de vários restaurantes da Lapa. Entre eles, o restaurante Casarão, que mantém viva parte da história. De 1769 a 1894, foram 125 anos de tranquilidade, mas toda aquela paz foi quebrada com o estampido do barulho das carabinas e dos canhões, e os paralelepípedos das ruas estreitas ficaram manchados de sangue. Foi realmente uma página épica na história brasileira. A Lapa pagou um preço muito caro para ser considerada a cidade que consolidou a República no Brasil. Mas por quê? Porque os revoltosos imaginavam passar por aqui em 48 horas e a resistência lapiana durou 26 dias. Isso destruiu a logística dos revoltosos que queriam chegar à capital federal, que era o Rio de Janeiro, e destituir Marechal Floriano Peixoto. Quantos lapianos participaram? A gente tem esse relato histórico de quantos lapianos receberam e quantos eram os maragatos que vieram para cá? Olha, os números eles divergem bastante, mas se fala em 4.000 homens dos revoltosos e uma resistência de mais ou menos uns 1.200 homens. Só que esses 1.200 homens lapianos, eles não eram soldados efetivamente, né? Eram homens da cidade. Não tenha dúvida, e pessoas ligadas à literatura, à cultura, acostumados a frequentar teatro, né? E, enfim, e tiveram que pegar em armas. Claro, existia o que foi, vamos dizer assim, o início do exército, né, brasileiro. A própria Força Pública do Paraná, que é a nossa polícia militar, praticamente nasceu nesse episódio, né? Tanto que o hino da Lapa, junto a Dulcídio Carneiro, é uma música que foi feita por um policial militar, chamada Cântico Natal, que foi adotada como hino da Lapa. Então, a resistência foi formada por pessoas da Força Pública Paranaense, por pessoas daquele, pode-se chamar assim, Exército Brasileiro, e por lapianos que, como nós podemos constatar, não eram treinados, não eram afetos à guerra. Então, eram pessoas despreparadas para a guerra, né, tendo que pegar em armas contra, inclusive, mercenários acostumados já a batalhas. Bem, a gente tem nomes importantes que estão aqui no Panteão que participaram daquele momento. Coronel Dulcídio. Exatamente, o Coronel Dulcídio, Amintas da Costa Barros, o próprio General Carneiro, o General Tourinho, né? Então são figuras ilustres, né? Hoje nomes de rua, nomes de cidades, inclusive, e que realmente foram forjados no calor da batalha, né? Numa luta desigual, como já demonstramos aqui, num cerco heróico, que foram os 26 dias conhecidos como Cerco da Lapa. E quantos homens morreram nessa... A gente tem esse número, não? Se fala em 500 homens. Né? É um número também que carece de maior precisão, mas se fala em 500 homens que perderam a vida nesse fronte aqui do Cerco da Lapa. Nestes 26 dias de conflito, centenas de pessoas perderam a vida. A Revolução Federalista, que teve início em 1893 e durou 2 anos, segundo os historiadores, foi a mais violenta da história do Brasil. Os maragatos de um lado, vindos do Rio Grande do Sul e alguns do Uruguai, com seus lenços vermelhos, e do outro lado os pica-paus, com a sua farda vermelha e branca. Neste período era comum a prática da degola dos prisioneiros, de ambos os lados. Já se passaram mais de 130 anos, mas a história ainda está presente na cidade. O Panteão foi inaugurado em 1944, e aqui estão os restos mortais de nomes conhecidos da história do Brasil, como o General Antônio Ernesto Gomes Carneiro, o General Carneiro, ou o Coronel Cândido Dulcídio Pereira, o Coronel Dulcídio, além de outros líderes e inúmeros soldados e civis que tombaram durante os 26 dias de resistência.
próximo bloco você vai conhecer o Parque Estadual do Monge, a coxinha de farofa e o mais lindo pôr do sol que você já viu. Não sai daí! A Lapa, mesmo estando a apenas 60 quilômetros de Curitiba, ainda mantém a tranquilidade de cidade do interior. O centro histórico é tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. No total, 235 imóveis são protegidos, entre eles a igreja, o Teatro São João e a Casa Lacerda, que possuem proteção individualizada, além da proteção do conjunto. Uma destas casas é onde fica a padaria Zeni. E não tem como passar aqui na frente da Zeni, que fica na rua principal da Lapa, e não parar para conhecer ou provar essas delícias que são produzidas aqui. E ninguém melhor para falar sobre tudo isso que a Dona Rosa, que é uma das criadoras de algumas coisas dessa aqui, né, Dona Rosa? Eu e a minha filha, que agora está na casa de embalagem. Mas Bom, ela era muito... Essas tortas, essas coisas, tudo, ela fez curso, tudo ela... O carro-chefe aqui, o que mais se comenta, é a coxinha de farofa. E ela tem uma história, né? Tem uma história. Ela nasceu nas festas de São Benedito. São Benedito era uma festa muito grande aqui na Lapa, né? Daí faltava, às vezes, coisa para as pessoas de menor custo, né? Não tinham, às vezes, assim, poder criativo de comprar um frango inteiro ou churrasco. Daí eles ficavam, né? Daí inventaram a coxinha com as galinhas que eles ganhavam, muita galinha para festa de prenda, inventaram a coxinha. E como nós sempre trabalhamos nas festas, daí um dia experimentemos fazer aqui. Foi devagar. Mas depois que o povo descobriu, até hoje vende muito, muito bem a coxinha. Então, assim, pelo que eu entendi... Não pode faltar. Sobrou massa do pastel e sobrou recheio da coxinha. Aí vocês inventaram uma coxinha com massa de pastel. E aí deu certo. Deu certo. E hoje é sucesso. Daí o povo pensa que é num canudinho, mas não é. É enrolado uma por uma, né? É artesanal mesmo. Artesanal. Né? Agora, uma coisa que chama bastante atenção é que esse prato, né, essa iguaria aqui da Lapa, ela se tornou referência, né, já está trabalhando para ter a identidade geográfica aqui, né, da cidade. E mais do que isso, tem até a festa da coxinha de farofa. É verdade. Agora tem outros pratos aqui também que vocês criaram, né? Tem pratos, tem. Essa torta, crostata. Crostata é um doce alemão, uma coisa muito gostosa, com castanha, leite condensado. Quem olha a crostata acha que é uma cuca, mas não é. Não é, é a crostata. E outra coisa é as tortas, né, que são sempre inovadas. Essa aqui, torta de Carolinas. E é muito boa. Também tem gente que vem de longe para buscar torta. E tem a rosquinha, que eu também sei que é sucesso aqui da casa, porque nós estamos, de certa forma, distante de Curitiba, mas não tanto, né? Não em 60 quilômetros, um pouco mais do que isso. E tem gente que encomenda para receber lá. Para o motoboy levar até lá, né? E depois pagam por Pix, venham pagar. Mas nós vendemos muito bem. E essa rosquinha é do primeiro dono que fez aqui, que era o seu Avilino, e só ficou para nós essa receita. Oh, que maravilha. Outros lugares fazem mais grossa, mais sem sabor. Então a senhora não conta essa receita, tem que guardar essa receita, não conta. Não, é trigo, banha. Mas é a mão do padeiro que faz a diferença, né? Cilindrar bem, né, no cilindro, que não é uma massa que você vai fazer na mesa, né? Mas é vendida bem. Nossa, agora pensando aqui, a cidade da Lapa é uma cidade histórica, né? Aí a senhora é uma cidadã lapiana. O que a senhora lembra assim da sua infância, que marcou assim a sua vida?
que marcou quando eu ia para a escola, que eu tinha que passar aí para comprar uma bombinha com creme. É mesmo? Isso ali marcou muito, muito, que era seu Osmário que inventou, que era o filho já do seu Avelino, e com um creme muito gostoso, não é nada artificial, é tudo feito mesmo, né? Com leite condensado, ovos e leite. Então quer dizer o seguinte, estou percebendo aqui que da infância a senhora já tinha essa relação com a padaria, com doce, e depois virou a dona do estabelecimento. Pois é. Que venha para lá para passear, fazer um passeio, tem muitos lugares, né, turístico para ver e aproveitar, conhecer e vir visitar a padaria Zeni. Ó, tá feito. Está sempre de portas abertas, esperando o turista, o povo da Lapa, que são nossos fregueses sempre. Muito bem. Então, dona Rosa, muito obrigado. Foi um prazer falar com a senhora. Se vier na Lapa, não deixe de passar aqui na Zeni e provar coxinha de farofa. E depois de caminhar pela cidade, conhecer um pouco da história, sentir esses aromas, provar os sabores, nós vamos ilustrar esta caminhada com um pouco de música com um artista local, que é o Ganso. Tudo bem, cara? Márcio, tudo bem? Maravilha. Seja bem-vindo à Lapa, aí. Que bom você estar conosco aqui. Esse cara, ele tem música para tudo isso que a gente já falou. Coxinha de farofa, monge, cerco da Lapa, belezas naturais. É mais ou menos isso. É por aí, Márcio. E eu gostaria de cantar uma aqui nesse momento aí também, que é uma satisfação, e aproveitar e convidar o telespectador para vir nos visitar. O nome dessa música é Passeio na Lapa. Passeio na Lapa, vamos ver. Fui pra lá pra passear, lugar tão lindo eu nunca vi. O patrimônio do lugar, tantas histórias eu ouvi de lá. Vamos pra lá pra passear, comer coxinha de farofa, e pelas ruas vamos andar e conhecer sua história, e conhecer sua história, conhecer sua história. É isso aí, meu povo, venham pra Lapa. Estamos esperando você. Bem perto do centro, no alto da Escarpa Devoniana, que são essas formações rochosas com mais de 400 milhões de anos, fica o Parque Estadual do Monge. E leva esse nome porque pelo menos 3 monges viveram por aqui em tempos diferentes. O primeiro, e reconhecidamente como milagroso, foi São João Maria, ou Giovanni d'Agostini. Ele viveu aqui em 1847, cerca de 45 anos antes do Cerco da Lapa. Passava os seus dias na gruta, atendendo as pessoas, levando a cura, estudando as plantas e fazendo as suas orações. Hoje, nesse espaço, virou um local de devoção. O Márcio é um estudioso da história do monge e, de certa forma, devoto também, né, Márcio? Devotos, somos joaninos, acreditamos muito na fé em São João Maria, temos fé em São João Maria. E esse que você falou é o primeiro monge, João Maria d'Agostini, que desce de Sorocaba para cá com os tropeiros e fica durante um tempo aqui na gruta. Mas, neste tempo que você falou, perto do Cerco da Lapa, aparece o segundo monge, que é João Maria de Jesus. Então, nessas duas figuras e na soma desse tempo, há a crença da imortalidade de São João Maria, né? No sentido que ele, então, somando esse período, ele teria 135 anos. Os estudos depois comprovaram, né, que ele, vindo do Velho Mundo, andou por todas as Américas e tem a marca do seu falecimento, o seu túmulo na América do Norte, o João Maria d'Agostini. Hoje vem muita gente aqui fazer as suas orações, né, fazer seus pedidos e entregas, né? Sim, se você for notar,
pelos santos e as imagens que aqui estão, são as mais diversas religiões. Tem do budismo, tem religiões indianas, tem das religiões afro-brasileiras, né? E, claro, da religião católica mais assim expressiva, mas está representado aqui várias manifestações religiosas. A gente já falou de história, a gente já falou de gastronomia e agora a gente fala de turismo religioso. A Lapa é um destino completo. A Lapa é um destino completo como poucos, né? Tem muita história para contar, tem história de heroísmo e tem a história de fé, que é uma história extremamente importante. Nós temos aí agora o Caminho do Monge, né? Caminho dos Monges, que traz as pessoas para andarem de bicicleta, vindo do Vale Europeu para cá, indo para o Santuário de Nossa Senhora Aparecida. Nós temos as caminhadas também do Caminho dos Monges. Então, nós estamos revivendo a fé nos monges, João Maria. E tem o pôr do sol mais bonito. Não tenha dúvida. O pôr do sol da Lapa é maravilhoso. O Parque Estadual do Monge foi criado em 1960 e possui uma área total de pouco mais de 370 hectares. Toda esta vegetação é remanescente da Mata Atlântica, portanto, é considerado uma reserva de patrimônio natural. Andar pelo parque é muito agradável. O deck tem uma vista incrível da cidade. Mas o grande atrativo é realmente a Gruta do Monge. Por esta escada feita na rocha, milhares de peregrinos e romeiros já visitaram a gruta. No caminho, entre pedras, muitas oferendas, velas, fotos em homenagem ao santo. Olha, atualmente a trilha que leva até a Gruta do Monge, ela está fechada, porque teve um deslizamento, cerca de, acho que 2 anos, mas existe uma previsão de que algo seja feito e quem sabe no futuro essa trilha volte a ser liberada. A visita, né, à gruta volte a ser liberada. Bem pertinho do Parque Estadual fica o bairro Campo de Telha. O acesso é por esta estrada de chão, cerca de 3 quilômetros do centro da cidade. Nossa primeira parada foi por aqui, no El Rancho, um espaço construído para quem quer escutar o canto dos pássaros e fazer uma boa refeição em um ambiente muito agradável. A área é cercada pelo verde e no alto da escarpa devoniana. Eles só atendem nos finais de semana. E bem pertinho dali fica o Recanto das Pedras, um lugar especial para a contemplação da natureza. Quem passa por aqui no final do dia fica impactado pela beleza do astro maior se despedindo e as cores do céu que vão mudando a cada segundo. O recanto recebe turistas todos os dias, mas o maior movimento é nos finais de semana. Em alguns lugares do mundo é comum as pessoas aplaudirem o pôr do sol, como se fosse uma pintura feita diariamente pelo Criador. E eu, em forma de agradecimento, resolvi fazer isso também.